É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Excelentes palestras aqui que a gente está ouvindo até agora. Não esperava nada menos do que excelentes falas das pessoas todas que vieram aqui. E uma breve apresentação. Eu sou professor de Educação Física da Secretaria de Educação e eu tenho um projeto de esportes eletrônicos aprovado aqui no Distrito Federal. Então, hoje vocês vão ouvir um pouco do nosso posicionamento enquanto federação. Não vou ouvir muito do meu posicionamento enquanto professor de Educação Física, mas já quero deixar em aberto todo e qualquer necessidade de esclarecimento, dúvida e conversa, porque dentro do campo da educação física nós temos os campos voltados mais para a área profissional da saúde, mas também da área pedagógica. E aí eu acho que a gente vai ter bastante coisa a acrescentar ao debate, não só acerca da psicologia, da psiquiatria, mas enquanto um professor também que trabalha com isso dentro de uma escola pública, na periferia de uma periferia aqui no Distrito Federal. Eu queria inicialmente pedir perdão, a gente colocou um pouquinho mais de texto nos slides e a gente deixou esses textos um pouco mais extensos para que outras pessoas que forem consultar isso posteriormente possam ler um pouco mais do posicionamento da Federação de Esportes Eletrônicos do Distrito Federal. Tá ok? Então, beleza. Nesse primeiro momento, a gente queria deixar bem claro o nosso posicionamento. O nosso posicionamento é favorável à regulamentação. No entanto, há que se fazer esse debate de forma exaustiva, ouvindo todas as partes que hoje dialogam e que constroem e que fomentam o esporte eletrônico dentro do Brasil como um todo. Então, nós colocamos essa questão, o PLS, ele tem vários aspectos que nós precisamos reavaliar, que nós precisamos conversar e construir coletivamente e democraticamente, e esse é um desses primeiros momentos do que eu fico muito agraciado de estar aqui, não só por estar na mesa, mas se eu estivesse ali sentado ouvindo, da mesma forma me sentiria agraciado pela presença e por ouvir tantas falas e tantas histórias de tantas pessoas diferentes que apontam todos num cenário muito positivo para o esporte eletrônico, que já existe, inclusive, né, esse cenário positivo. Então, essa questão do debate ele é muito necessário. Eu acredito que esse talvez seja um dos primeiros momentos. O PLS, em grande medida, ele não contemplou a questão das relações jurídicas e administrativas. Então, eu vou até ser um pouco repetitivo, mas eu acho que é extremamente necessário a gente apontar um pouco esse tópico que o pessoal já apontou, que é a questão em si por exemplo, do artigo 4. Então, isso é algo extremamente delicado. Nós vivemos numa realidade que o esporte eletrônico, ele, de fato, não é uma modalidade que pode ser vista facilmente como o esporte. Não é esse o caso e não pode ser esse o caso. Eu, enquanto professor de Educação Física, nesse momento, posso dizer que eu trabalho com esporte dentro da escola, mas o esporte eletrônico ele tem várias peculiaridades, várias especificidades. Então, e uma das principais é evidente, que é a questão do direito, né, da questão da propriedade intelectual. Então, isso é algo que todo mundo já falou. Eu, enquanto professor de Educação Física, adorei, né, as colocações que foram bem feitas. Né? Não existe um dono da bola. E sim, existe um dono da bola. Então, nesse momento, esse é para ser um dos principais agentes de fomento. Eles constroem um jogo que diariamente milhões de pessoas jogam. Então, como que a gente faz um projeto de lei, como que a gente avança com um projeto de lei que não engloba esses agentes de fomento? Como, por exemplo, estava aqui o Léo de Biasi, que não me deixa mentir, faz excelente trabalho dentro da BBL, promovendo vários campeonatos, isso já é fomento. A própria história de vida de todos que estão aqui já é um fomento, porque muitos desses viram influenciadores. Então, há uma diversidade de fatores que devem e merecem ser debatidos amplamente para que a gente possa avançar e, nesse sentido, quero concordar novamente com o que todos falaram, para que, sim, não criemos uma situação de ilha no Brasil, número 1, e número 2, para que não afastemos o capital que vem para cá investido por uma seleção, uma progressão de repente, atropelos, inclusive em prol de algo bom. Então, isso é algo que tem que ser refletido. Não, a proposta da regulamentação é muito boa. A proposta pode ser, mas se não for amplamente debatida,
ela carece, então, de alguns elementos para que a gente possa construir isso, de fato, de uma forma sólida, estruturada, organizada e que consolide o esporte eletrônico enquanto algo que vai, que já, na verdade, ocorre, né, de desenvolver a cidadania, por exemplo, dos jovens, como é o caso aqui do Fly, e como é o caso de vários outros aqui que vieram e falaram um pouco de suas histórias hoje, né? Então, inicialmente, trouxemos alguns pontos referentes aos artigos em específico. Então, no primeiro artigo já há uma necessidade de uma reelaboração, fazer essa revisita e abranger um pouco mais o conceito nesse sentido de esporte eletrônico, de quem é esse atleta, gamer, pro player, né? De quem é ele, e de não fazer, e tomar o cuidado de observar essas peculiaridades dos esportes eletrônicos para que a gente não possa enquadrar dentro de um cenário que muitas vezes vai trazer vantagens, mas também desvantagens. Então, é algo que a gente já traz, o artigo 1º ele tem que ser revisitado com calma, com bastante responsabilidade, e para fazer o quê? Um conceito mais abrangente, que não leve em consideração, por exemplo, apenas o que já existe, o que já é pré-existente, modelos de competições pré-existentes. Salvo engano, eu vi aqui a contribuição do Mário e tinha lá um conceito. Então, por isso é extremamente interessante, assim como vi de outros palestrantes aqui hoje, conceitos de esporte. Então, é extremamente interessante que essas pessoas que já trabalham com isso diariamente, como suas atividades principais, sejam ouvidas, porque elas vão ter, assim como hoje demonstraram ter, excelentes contribuições para que a gente possa construir esse cenário de forma mais sólida e mais responsável. Ele dá uma pausa assim, às vezes? Não, acho que está... Opa. Agora foi demais. Então, um outro aspecto aí que é extremamente relevante e necessário acerca do artigo 3, ele não traz esses conceitos e não aborda, e não abrange, não aprofunda conceitos de referência à profissionalização, à saúde geral do atleta. Nós ouvimos aqui hoje o posicionamento aí do professor agora, né, que foi inclusive maravilhoso. Agradeço muito a participação dele. E eu acho que esse é um aspecto, por exemplo, que tem que ser amplamente debatido. E tem que ser amplamente debatido, trazendo esse tipo de contribuição. Um psicólogo do esporte, um fisioterapeuta, um professor de educação física, um personal trainer, porque essas são as pessoas que têm trabalhado já junto com essas pessoas que hoje palestraram e que conseguem atestar para a gente como está a condição desse atleta. Então, não podemos ter a irresponsabilidade e a ingenuidade de olhar para o esporte eletrônico de maneira completamente ingênua, muitas vezes. Eu ouvi variadas vezes, apesar de ter muito apoio do meu pai, da minha mãe, nesse sentido, não posso reclamar muito, mas assim como teve a fala aí do Mente Vazia Oficina do Diabo, eu também ouvi milhões de vezes que você é viciado em jogo eletrônico, você é viciado em jogo eletrônico. Eu gostaria aqui de pedir a licença, mas eu gostaria de saber um viciado em jogo eletrônico que passa num concurso público, que passa em universidade e que trabalha em prol da democratização dos esportes eletrônicos. Então, gente, não podemos ter essa responsabilidade. Por isso, esse momento é extremamente necessário para que possamos debater e trazer não só as experiências de vida, e aí, nesse sentido, gostaria aí de reforçar algo que todo mundo comentou aqui, que estamos abertos ao debate. Eu gostaria de trazer algumas considerações. A primeira é o seguinte: talvez, para todos que querem falar sobre esporte eletrônico, deveríamos primeiramente ouvir todos esses que estavam aqui hoje, porque esses têm as histórias de vidas, as comprovações. Então, dizer para mim que, Davi, você joga muito jogo eletrônico, você vai se tornar violento. Bem, eu me tornei servidor público. Então, talvez não seja essa. Mas isso é um dado empírico. A exceção não faz a regra. Tudo bem, então vamos estudar. Mas vamos estudar, sobretudo, todos os aspectos positivos que são trazidos pelos esportes eletrônicos. Quantos alunos eu consigo trazer para dentro das escolas com os esportes eletrônicos? Mas o esporte eletrônico ele é muito mais legal do que ter aula. O futebol também é. E eu não vejo uma audiência pública para a gente criticar o futebol. Mas nós vemos escolas muitas vezes vaziadas com alunos jogando bola. Então, precisamos ter essa responsabilidade. Não podemos ter de forma alguma, se vamos trabalhar com legislação, se vamos trabalhar de forma séria e responsável,
trazer dados do que a gente imagina que talvez seja. Meu pai e minha mãe também imaginavam. Mas muitos de nós também os pais imaginaram. E olha onde estamos todos. Então, tem que levar isso em consideração. Então, eu convido a todos a muito mais ouvir a quem já está aqui e outros que não puderam estar presentes para ouvir seus relatos. Que aposto que tem 1 milhão de relatos aqui maravilhosos e eu estou sempre seguindo o pessoal, eu sei. Então, vou trazer aqui um pouco mais aqui algumas questões de forma breve, porque o tempo já avançou um pouquinho. Então, o texto, de uma forma mais ligeira, né? Por mais que tenha tido uma boa vontade, é um texto que traz de forma ligeira alguns conceitos em seus artigos, e aí observamos aí essa questão, principalmente no artigo 4º. Esse artigo 4º, para mim, foi o mais polêmico, e o mais polêmico, para mim não, desculpa, para a federação. Por quê? Porque, nesse sentido, nós já vemos que existem agentes de fomento já trabalhando, e nenhum deles estava contemplado no artigo 4º. Então, isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Então, se vamos fazer uma regulamentação que seja feita incluindo democraticamente todos aqueles que surgiram de um jogo de futebol, que pararam de jogar e foram trazidos de volta por um amigo para construir um cenário sólido, por exemplo, de Counter-Strike, certo? Então, esse é o cenário que aí é mais impactante. Trouxemos algumas sugestões, a gente vai deixar isso um pouco mais para depois, tá bom? Uma das principais é que a gente estruture aqui um grupo de trabalho coletivo e democrático para que, com responsabilidade e critérios, possamos elaborar essa regulamentação de forma que não afaste patrocinadores, investidores e que abrace quem já está, na verdade, na dianteira, que é quem já tem feito, que são hoje os nossos companheiros que vieram aqui conversar conosco. Então, passar um pouquinho mais. Esse aspecto aqui é extremamente importante a gente trazer. Então, o que acontece? O posicionamento da federação como um todo acerca dessa polêmica aí. Nós somos extremamente contrários a esse tipo de colocação. E por quê? Quais são as razões e motivos? A primeira não houve um debate responsável, criterioso, acadêmico, científico, para que possamos aferir aqui, a partir desse momento, que há essa influência. É claro que a gente escuta isso há muito tempo. E, de novo, eu sei que isso é com a melhor das intenções. É claro que todos nós aqui não imaginamos que alguém está querendo atrapalhar o processo. Não é esse o caso. Mas há que se ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade é acadêmica e científica. E nas variadas áreas do conhecimento. A violência não é só estudada pela psicologia, pela psiquiatria, mas ela é estudada dentro das escolas e de maneiras diversas. Então, precisamos ter esse aspecto inicialmente contemplado, porque senão vamos acarretar na irresponsabilidade de taxar algo que é revolucionário, que desenvolve cidadania nas crianças, nos adolescentes, que avança no cenário da ciência e da tecnologia, por algo que não teve um respaldo, um debate, uma conversa sequer. Então, isso é extremamente importante. Assim como jogos que são carro-chefe poderiam subjetivamente ser considerados violentos, porque essa é uma outra questão complexa. A violência é algo caracterizado subjetivamente. E aí, como é que funciona isso? Então, novamente, precisamos de uma discussão muito grande de debate e de comprovações científicas, senão vamos incorrer em erro. Certo? E algumas pesquisas na internet, né? E aí, acessando a periódicos e a sites que têm conteúdos científicos, e o mais recente é o de Oxford, nós não encontramos, e aí colocamos aqui em aberto, para quem tiver os artigos ou teses, dissertações em contrário, para que possamos organizar. O debate acadêmico-científico ele é responsável, então nós vamos ler todos os lados da moeda. Agora, me parece que logo de início não foram vistos todos os lados da moeda. Então, trouxe aqui um texto aqui,
que traz a questão da teoria do pânico social. Eu acho muito interessante, nós achamos muito interessante. A teoria do pânico social observa que as sociedades tendem a construir demônios populares sobre as quais se transfere a culpa dos supostos problemas da sociedade. Isso ocorre e ocorre não uma vez só, ocorre várias vezes no cotidiano. Com o jogo eletrônico, ocorre com um cartoon, ocorre com o desenho do Tom e Jerry, ocorre com o desenho do Pica-Pau. Mas no momento da gente refletir, olhar para dentro de nós, enquanto sociedades, enquanto família, nós não temos essa preocupação. Há vários conceitos que incentivam a violência, mas é muito mais fácil culpar o jogo eletrônico. Então, temos que ter essa responsabilidade. Então, vou avançar um pouquinho mais. Aqui a gente trouxe um pouco do cenário internacional, que, de fato, é um cenário que aponta na regulamentação, mas de uma forma observando um pouco as peculiaridades, e não queremos fazer nada de forma diferente. Trouxemos aqui algumas normativas e queremos agradecer, primeiramente, aí a comissão, o convite de espaço, o tempo de fala, ser agraciado por ouvir todos vocês que estão aqui hoje. Queremos agradecer também a senadora Leila, né, por promover esse espaço de diálogo, esse espaço democrático, que eu espero que não... Ela já falou que não é o primeiro, mas eu espero que tenha vários outros, e nos colocamos também à disposição para conversar sobre essa questão. E agradecemos a todos os demais que estavam aqui, compondo a mesa, trazendo tantas histórias fantásticas que maravilharam a minha quinta-feira. Muito obrigado.